Michael Douglas apresenta 10 anos de As Aventuras de Peabody Sherman. Olá, amigos do YouTube! Aqui é o Michael Douglas. Este é mais um vídeo de aniversário de filmes, e eu estou dando continuidade aos filmes que fizeram aniversário em 2024. E o filme que eu vou falar para vocês hoje é mais um filme de animação da DreamWorks que teve bastante destaque na década passada e que com certeza marcou a infância de muita gente que me assiste. Sabe qual filme é? As Aventuras de Peabody Sherman. Isso mesmo, caros inscritos. Em 2024, o filme que conta a história de um cachorro super inteligente que é pai adotivo de um menino humano que inventou uma máquina do tempo para mostrar ao menino sobre a história e grandes figuras do passado, completou 10 anos. Isso mesmo, fez 10 anos que foi lançado também esse filme, que também é inspirado em dois personagens que faziam parte também de uma série de animação televisiva dos anos 60. Bom, a história do filme é a seguinte: Senhor Peabody é o cachorro mais inteligente do mundo que vive numa cobertura em Nova York com seu filho adotivo humano chamado Sherman. Ele construiu uma máquina do tempo chamada Volta Atrás para ensiná-lo sobre a história e conhecer grandes figuras históricas do passado. No primeiro dia de aula, Sherman corrige a colega Penny Peterson sobre o fato da cerejeira de George Washington, resultando numa briga em que Penny o chama de cão, o agarrando por trás. Depois de mordê-la em sua defesa, Sherman é chamado para a diretoria, onde a senhora Grunion, conselheira tutelar da cidade, diz que planeja investigar a casa de Peabody e ameaça tirá-lo da guarda de Sherman se ela o desqualificar para ser pai. E para evitar isso, Peabody convida a família de Penny para jantar, e Sherman a leva na volta atrás, sem permissão, onde ela fica no Egito Antigo para se casar com o rei Tutankhamon. Os dois vão resgatá-la, principalmente após saber que ela será sepultada com o rei Tut após sua morte. A máquina perde energia e eles fazem uma parada forçada na casa de Leonardo da Vinci, na Florença renascentista, na Itália, onde Sherman usa a máquina de voar do Léo e voa com Penny até destruí-la. Até porque o Leonardo da Vinci acreditava que um dia o ser humano iria voar nos céus no futuro. E isso só aconteceu aproximadamente 400 anos depois. Ao voltarem para casa, Peabody revela as intenções da senhora Grunion e os dois discutem. E após quase irem em direção a um buraco negro, eles saem rapidamente, indo parar na Guerra de Troia, onde Sherman se junta ao exército de Agamenon. No meio da guerra, Peabody salva Sherman e Penny de caírem do abismo no cavalo de Troia, parecendo se sacrificar. Penny e Sherman viajam de volta para mais cedo naquela noite para pedir a ajuda do Peabody do passado, mas acabam encontrando o Sherman daquela linha do tempo. Grunion chega, mas o verdadeiro Peabody sobrevive e volta de Troia. Grunion tenta levar os dois Shermans, mas eles e os Peabody se fundem, causando uma onda de choque cósmica. Grunion insiste em levar o Sherman, mas Peabody a morde e ela liga para a polícia. Eles tentam fugir com Penny na volta atrás, mas não conseguem viajar no tempo devido a uma ruptura no espaço-tempo contínuo. Então, um portal se abre nos céus de Nova York, trazendo uma porção de figuras históricas e artefatos pelas ruas. E ao caírem na praça do Central Park, a polícia tenta levar Peabody para o canil por ordem da Grunion. Mas Sherman o defende, lembrando das suas virtudes, e a família Peterson e as figuras históricas se unem em sua defesa,
com o perdão concedido pelos presidentes históricos dos Estados Unidos, como George Washington e Abraham Lincoln. Peabody é solto, mas os objetos continuavam caindo do portal. Então eles tiveram a ideia de viajar para o futuro para reparar os danos. As figuras históricas voltam para suas eras, com Agamenon levando Grunion, apaixonado por ela. Peabody e Sherman conseguem restaurar a linha do tempo. De volta ao normal, Sherman volta para a escola como melhor amigo da Penny e com um relacionamento paternal com Peabody ainda maior. E na última cena, as figuras históricas acabaram levando artefatos modernos para suas eras, como Leonardo da Vinci fazendo a Mona Lisa com grafite e Agamenon se casando com a senhora Grunion. E esta foi a história do filme. O filme As Aventuras de Peabody e Sherman foi dirigido por Rob Minkoff, produzido por Alex Schwartz e Denise Nolan Cassino e roteirizado por Craig Wright, e com música de Danny Elfman, grande compositor. E este filme foi produzido pela DreamWorks em parceria com a Bullwinkle Studios e distribuído pela 20th Century Fox. Esse foi o terceiro filme de animação da DreamWorks lançado pela Fox e foi lançado nos cinemas britânicos, primeiramente, no dia 7 de fevereiro de 2014, e nos cinemas americanos só no dia 7 de março do mesmo ano. E no Brasil foi lançado no dia 28 de fevereiro do mesmo ano. E é por isto que As Aventuras de Peabody e Sherman completou 10 anos em 2024. E agora umas curiosidades sobre este filme. Esse filme foi inspirado numa série de televisão dos anos 60 chamada As Aventuras de Rocky e Bullwinkle, no qual esses dois personagens, Peabody e Sherman, foram extraídos de um quadro que tinha nesse desenho chamado A História Improvável de Peabody. Rob Minkoff é o mesmo diretor de O Rei Leão. Ele dirigiu esse filme também. A adaptação desse quadro que fazia parte da série era um antigo projeto que ele tinha, e em 2003 foi noticiado que ele produziria um filme unindo live action e animação computadorizada, que seria distribuído pela Sony Pictures. Infelizmente não rolou, e em 2006 ele levou a ideia para a DreamWorks. E esse também é o primeiro filme de animação da DreamWorks a apresentar personagens da biblioteca de animação Classic Media desde sua aquisição pela DreamWorks Animation em 2012. E o primeiro filme de animação adaptado de uma propriedade de Jay Ward, e também o primeiro filme em animação computadorizada dirigido por Rob Minkoff. Depois do sucesso do filme, foi produzida uma série de animação para Netflix chamada O Show de Peabody e Sherman, que foi lançado no dia 9 de outubro de 2015. E quando o filme foi lançado, ele recebeu 81% de aprovação da crítica, sendo um dos filmes de animação mais bem elogiados da DreamWorks. Mas apesar disso, o filme teve um fracasso nas bilheterias americanas. E agora vamos falar sobre a dublagem brasileira deste filme. Vocês verão que um Star Talent, que é um ator bem conhecido aqui do Brasil, ele participou da dublagem deste filme. Por isso, o Sr. Peabody, o cachorro, foi dublado pelo ator Alexandre Borges. Ele foi convidado pela Fox para dublar esse filme da DreamWorks. O garoto Sherman foi dublado pelo Pedro Seixas. A garota Penny Peterson, amiga de Sherman, foi dublada pela Alice Liban. A mãe da Penny, Patty Peterson, foi dublada pela Márcia Coutinho. O pai da Penny, Paul, foi dublado pelo Leonardo Rabelo. A senhora Grunion, a assistente social vilã do filme,
foi dublada pela Maíra Góes. O juiz, que apareceu numa cena de flashback, o que liberou o Peabody de adotar o Sherman, foi dublado pelo Francisco Júnior. O diretor da escola de Sherman, Purdy, foi dublado pelo Carlos Seidel. As figuras históricas, Robespierre, foi dublado pelo Hélio Ribeiro. O rei Tutankhamon foi dublado pelo João Vitor Granja. O Ai, que é outra figura histórica, eu não lembro de onde, foi dublado pelo Ricardo Schnetzer. Agamenon, o guerreiro da Guerra de Troia, foi dublado pelo Sérgio Fortuna. Albert Einstein, que aparece perto do final do filme, foi dublado pelo Marcelo Coutinho. Leonardo da Vinci foi dublado pelo saudoso Isaac Bardavid. Mona Lisa foi dublada pela Martha Cohen. Isaac Newton, que aparece perto do final do filme, foi dublado pelo Carlos Gesteira. Mason, o garoto da escola, foi dublado pelo Iago Machado. Carl, que é outro garoto da escola, foi dublado pelo Matheus Caliano. E o Espartaco, que aparece na Guerra de Troia, foi dublado também pelo Ricardo Schnetzer. Participaram desse filme também os dubladores Andréa Suete e Fred Mascarenhas. Já a trilha sonora do filme, apesar de não conter nenhuma música interpretada pelos personagens, inclui apenas reutilizações de algumas canções conhecidas como Beautiful Boy, dos Beatles, escrita por John Lennon, e a música brasileira Aquarela do Brasil. E inclui apenas duas canções feitas exclusivamente para o filme. Uma chamada Kid, feita por Peter Andre, que foi incluída na versão britânica do filme, e uma música chamada Way Back When, do grupo Grease Folk, incluído na versão americana. A dublagem deste filme foi dirigida pelo Marcelo Coutinho e a tradução dos diálogos foi feita pelo Pavlos Eutímio, e a dublagem foi gravada nos estúdios da Dolby Sound, no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, o filme de animação da DreamWorks, As Aventuras de Peabody e Sherman, completou 10 anos em 2024, e vale a pena vocês reverem esta obra-prima se você também gosta de filmes que falem sobre viagem no tempo, 10 anos depois. E este foi mais um vídeo aqui no meu canal. Muito obrigado a todos por terem assistido, e espero que tenham gostado. E para verem mais vídeos, curtam, inscrevam-se no meu canal e ativem as notificações. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.